Graça e paz, em nome de Jesus, amém? Todos bens, com a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Veio uma chuva, né, irmãos, para refrescar mais um pouco esse calor que está ferrenho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na edição ARA. Isaac, põe aí para nós. Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso 16. É uma palavra bem conhecida de todos nós. Nesta noite, eu quero falar um pouco da palavra de Deus sobre nós nesta hora, para que possamos entender para que nós viemos e qual o propósito que Deus nos chamou. Eu gostaria que você atentasse bem esta palavra e que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? A Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas o velador alumia todos os que se encontra na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boa obra e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Amém? Senhor Deus, Pai bendito, nesta hora, Jesus, que esta palavra venha nos direcionar, nos colocar, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor nos chamou, em nome do Senhor Jesus. Que os irmãos fiquem com as vossas Bíblias abertas para acompanhá-la, em nome de Jesus. Esta palavra, ela traz para nós, nesses últimos dias, que estamos chegando do ano de 2025, um despertamento da igreja. Ela despertar a entender a autoridade de Deus. Nós podemos ver que a Bíblia começa esta declaração com um pedido, mas com uma afirmação divina. Ela não vem só trazendo uma declaração, um pedido, como um pedido, mas uma afirmação. Vós, está verbalizando, vós sois o sal da terra. É um verbo. Jesus não está consultando a minha opinião, não está pedindo a vossa opinião, Ele está declarando: vós sois o sal da terra. Jesus não está consultando que eu e você possa definir alguns ambientes que possa trazer nesta palavra, para que possa entendermos de forma real e leal nesta noite. Ele está falando como rei, como Senhor, como dono da igreja. Ele está declarando uma identidade espiritual irrevogável sobre os discípulos. Quando ele está falando sobre os discípulos, esta palavra, a palavra de Deus diz que ele passou no capítulo 4, pelo muro ali das tentações, foi conduzido. Ele, quando começa o capítulo 5, ele começa falando sobre o sermão da montanha. Ele traz também aqui no verso 13 em diante, ele vai trazendo como se tornarmos a ser luz desse mundo e sermos o tempero dessa sociedade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra de Cristo não é uma sugestão, ela é nomeada divinamente para mim e para você. Eu declaro que hoje, pelo poder da palavra, a igreja não foi chamada para ser um ornamento de força espiritual na terra. Não fomos chamados para ser espectadores, agentes de transformações. Não fomos chamados para nos calar e preservar de uma forma, temperar os nossos confrontos diante dessa sociedade caída e destruída.
Nós observamos que as mídias, o governo, ele publica-se algo que talvez beneficia-se os seus bel prazer, mas quando se trata da igreja, não traz nada, pastor Lindomar, que possa trazer benefício à igreja. Aqui no estado de Goiás mesmo, aconteceu algo extraordinário e muito ruim para a sociedade. Um cidadão entrou na igreja, pode ver que não foi publicado, entrou em uma igreja com um pedaço, um facão, parecendo uma espada, mutilou muitas pessoas, mas estava perseguindo a igreja, que é sal da terra, luz do mundo. O governo não publica isto. Mas quando é alguma coisa de possivelmente aquela notícia do Rio de Janeiro, estava a publicar por meio da sociedade, pelo mundo todo. Mas aqui não é a questão, não é essa. O Senhor nos chama, Ele traz aqui uma indagação a mim, a você. Vós sois o sal da terra. Quando o sal aparece no meio da corrupção, ele recua. Quando o sal entra no meio do pecado, ele traz denúncia ao pecado. Quando o sal é a graça manifesta de Deus, que ela chega no momento certo, na hora certa, para trazer alegria aonde há tristeza. Mas o que significa a autoridade de sermos salos nessa terra? Significa que, primeiro ponto, o sal preserva o cristão. O sal traz tempero para essa sociedade caída, como iniciei. O sal traz barreira de Deus contra a corrupção. Sois sal nesta terra. O mundo não está apodrecendo por causa da igreja. Você tem noção disto? A sociedade não se deteriora, a moral da sociedade não é destruída por causa da igreja. A moral não desce de ladeira abaixo, o pecado não transforma essa sociedade por completa, porque nós não somos aqui animadores de plateia, mas somos embaixadores do evangelho que cura, que transforma, que conduz para o céu. Como diz Calvino, Cristo colocou os seus como uma barreira contra a degeneração do mundo. Que frase é esta, que talvez eu e você possa ficar perplexo, em olhando para ela. Cristo colocou os seus como barreira contra a degeneração desse mundo caído. A igreja é um freio espiritual. Quando o crente entra no ambiente, o pecado perde a liberdade. O crente de verdade. Quando o justo se levanta, o mal tem que ser envergonhado, a vergonha acaba. A autoridade profética, você é a presença que impede na sua casa ser desmoronada. Quando a presença de Deus é na sua vida, quando você é sal sobre a sua casa, quando você é o tempero dentro da sua casa, que a igreja começa lá na sua casa, a muralha cai. Eu observo que a palavra de Deus nos traz algo muito interessante. Você é a muralha que freia o avanço do inimigo no seu bairro. Sabia que quando você clama ao Senhor, você é o freio que não destrói a sociedade no seu bairro? Você já parou, querida irmã, para pensar nisto? Você já parou para pensar, imaginar que você pode trazer um freio sobre essa sociedade que tem só destruição e mal no vosso coração? Você é o limite espiritual que Deus colocou sobre esta geração. Você não é um fracassado, você não é a fracassada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Enfrente a corrupção com a santidade, ore até o mal recuar, mantenha firme na moral, conforme o Senhor te chamou. Então negocie os seus princípios.
Nós muitas das vezes é como o pastor Lindomar disse no começo: Judas trocou Jesus por pequenas coisas. Eu quero te convidar nesta noite para que você seja o tempero dessa sociedade. Querido, que você não seja aquilo que o mundo queira que você seja. Nós observamos que é uma sociedade que as multidões se aglomeram quando existe animadores de plateia. Mas você é sal. Você veio só para perseverar, para manter o sabor. O sal para nada mais presta, a não ser trazer sabor naquilo que está o dissabor. Amém? Segundo ponto, o sal dá sabor ao cristão, carrega o sabor até o céu. O mundo vive sem graça, o sabor sem esperança. O que diz a palavra lá em Eclesiastes capítulo 2, verso 11, diz: sem que tudo não passa de vaidade humana. Nada tem sabor. Observe que a palavra de Deus cada dia nos afirma que a gente vivendo, mas sem viver, respirando, mas sem propósito. Quem sabe você está dessa forma nesta noite, caminhando sem destino, sem perspectiva. O Senhor te convida nessa noite para trazer sabor, para trazer esperança sobre a tua vida. Mas quando o Filho de Deus chega, o ambiente deste mundo tem que ser mudado. A alegria renovada, o ânimo volta, a esperança brota onde há fracasso. A presença do cristão torna uma vida mais agradável quando ele chega trazendo a presença de Deus. Você não é a tristeza, você é o sabor da graça de Deus. Você não é um derrotado, você é o tempero de vitória sobre esta sociedade. Você não é a ruína, você é o perfume de Cristo que veio para trazer a essência da graça bendita do Senhor Jesus Cristo sobre esta geração. Você é o tempero dessa sociedade caída e destruída, que a graça bendita é sobre a tua vida. Mas eu quero te pedir algo nessa noite, pastor. O senhor que é maravilhoso para cozinhar. Se alguém tivesse com um pacote de sal grosso, seria mais fácil temperar com sal grosso ou com sal fino? Então não seja esse sal grosso. Deixe que o Espírito Santo te molde. Seja o sal refinado pela graça bendita do autor e consumador da fé. Venha para dar sabor, leve a palavra, levante, demonstre alegria e no meio dos caos dessa sociedade, seja testemunho vivo da graça de Deus. Uma sociedade que estamos vivendo, pastor Lindomar, que não concorda com a liderança imposta. Há uma sociedade que não fala bem do culto. O culto é para mim ou é para você? Ou para aquele? É para aquele que é autor e consumador da fé. Aí que queremos ser o tempero na vida de outros. Não daquele que canta, não daquele que prega, não daquele que pastoreia, não do professor, não daquele que é o intelectual, não daquele que é o teólogo,
não daquele que é o bacharelado em teologia, nem daquele que é o expert em inglês, ou talvez seja um bacharel, aquele que é, querido, nesta noite, aquele que é o bispo, o papa, querido, nesta noite, você é o tempero suave, traz reverência ao nome daquele que é sobre todas as coisas, o nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, purifique-se na santidade. A marca da igreja, ela é viva, e ela só é igreja quando você se torna igreja. Você não é igreja sozinha, você não é o sabor sozinho. A Bíblia diz que no Antigo Testamento o sal representava a pureza e era colocado como oferta e simbolizando que Deus rejeita a impureza, mas aceita ao congregado. O sal bíblico que apontamos aqui é a pureza moral, é a incorruptibilidade da igreja e é a presença do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você foi colocado diante dessa sociedade para representar a igreja do Senhor. A igreja perde a santidade, a igreja perde a autoridade. O crente que negocia a sua pureza perde a força espiritual. O altar mistura o santo com o profano. Eu quero convidar você, querido, nesta noite, seja o tempero desta sociedade. Você é o agente de Cristo sobre esta sociedade. Ainda que diz que você não é, você é o tempero que o Senhor colocou sobre esta nação. A Bíblia diz que em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, sede santo como eu sou santo. Talvez muitas das vezes, ou queremos ser do nosso jeito. Eu vou te perguntar algumas questionamentos, fazer uns questionamentos a você nesta noite. O que você pensa? Santidade é ser religião? Santidade é tradição? Santidade não é um isolamento, querido. Você se isola, estou me santificando, estou me purificando, pastor. Santidade, ela é um impacto. Santidade é poder. Santidade é autoridade espiritual que está imposta sobre a minha e a sua vida. Rompa com esse pecado oculto, abandone as práticas que contaminam a tua vida, viva limpo diante do Senhor, não permita infiltração espiritual, ou seja, na sua vida particular com Deus. Como anda a tua vida de oração? Como anda a sua particularidade, a sua intimidade com o Pai? Você não precisa revelar a mim, só você e Ele. Como você tem sido diante do teu trabalho, do ambiente que você está, no ambiente que você é inserido, no local que você está conduzindo, ou se você é o verdadeiro cristão aqui dentro. Ei, eu quero te convidar nesta noite, estou convidando a igreja para próximo do Pai. Aproxime-se do Senhor para se tornar sabor diante dessa sociedade. Existem dois
pedido muito cruéis do Senhor. Não existe um alerta mais sério do que isso. Dos mais duros de Jesus. Dos mais duros. O quarto ponto, o perigo do sal não pode perder o sabor. Quando nós perdemos o dissabor da vida. Se o sal perde o sabor, para nada presta. A palavra grega, ela disse que significa tornar-se tolo, inútil, sem força. Não perda a sua salvação, não perda a sua intimidade com o Espírito Santo, com a graça de Deus. O sal impuro era jogado no chão e pisado pelos homens. Eu gostaria que você não se tornasse ser pisado por este mundo corrompido. Mas um crente que perde a essência, o mundo pisa, o diabo pisa, a carne é pisada, a opinião humana pisada, massacrada, a voz espiritual é silenciada. Quando a igreja perde o sabor, a sociedade é desprezada. Mas quando o crente perde a unção, o inferno não teme nada que ele faz. Recupere, querido, a autoridade dos céus. Retorne à intimidade com o Senhor. Volte a orar. Volte a buscar a presença do Pai. Volte a ter intimidade com Deus, para que você possa vencer o dia mal sobre essa sociedade. Retorne à verdade. Reconecte com a altura, que é a presença de Deus. Hoje Deus te pergunta, hoje o Senhor te chama para perto dEle. Eu quero trazer para você uma palavra, estou trazendo a você uma palavra pastoral, estou trazendo a você uma palavra que o Senhor está querendo que impulsionar a igreja, levantar a igreja do Senhor, a ter intimidade com Ele. Onde está o sabor da sua vida? Onde está a essência? Onde está o diferencial da tua vida? Onde está a santidade da tua vida? Se você sente que perdeu o sabor, se você influencia espiritualmente e que você diminuiu, que você, onde que você é inserido, onde que você foi chamado, você enfraqueceu, parou no meio do caminho, eu convido a você a reconectar com a graça de Deus nessa noite. Esta palavra, ela não veio a mim e a você por acaso. Ela não veio para que eu e você se tornasse alguém que pudesse só ler essa palavra e não entendermos ela. E nós deixamos de congregar por um fato de simples coisa. Esfriamos espiritualmente. A palavra de Deus diz que lá em Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de congregarmos, como de costumes de alguns, mas encorajaremos uns aos outros. Se você é sal, se você é luz desse mundo, você veio para trazer tempero e luz, que é a presença de Deus na sua vida. Não tem como a luz chegar, sendo que você não tem a presença de Deus. A luz simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Filhos e filhas do Senhor Jesus, há um lugar preparado para mim e para você. Este lugar é este aqui, o lugar de adoração.
Volte ao lugar de adoração ao Senhor. Você não está sozinho. Estamos aqui para orar por você. Estamos aqui para abraçar com você e celebrar o nome do Senhor nosso Deus, que Ele é todo poderoso. Eu, como pastor, eu estou aqui de braços abertos e digo: volte ao lugar que você saiu, de um lugar que você saiu. Coloque sabor na tua vida, um ambiente que você talvez está em fracassos e ruína, mas o Senhor te chama nesta noite para que você volte em nome de Jesus. É interessante que o sal sempre, quando ele é colocado como, é usado mais aqui por rumo do norte e nordeste do país, que faz muito, em poucos lugares, mas todo mundo agora tem geladeira, né? Poucos lugares, mas fazem muito carne de sol. Eu um dia fui fazer um arroz com carne e colocaram sal demais nessa carne. Eu coloquei água quente, água fria, lavei e fiz o arroz, coloquei um tempero. Nem o cachorro comeu de tanto sal. Tudo é com cautela. Não seja salgado na vida dos outros. Seja tempero. Não seja excessivamente crente demais. Não seja religioso demais. Seja sabor diante dessa sociedade. Não adianta exalarmos santidade diante das pessoas, sendo que estamos sendo salgado demais. Seja com amor. Amém? Seja o tempero. Quando o sal, ele passa do seu excesso, ele não dá mais sabor, ele não presta mais. Aonde quero chegar? Quero chegar a convidar a você a ter sabor na sua vida. Onde está a sua santidade? Você quer entrar no céu? Você quer ser o diferencial sobre essa sociedade? Você quer ser a essência de Cristo sobre essa sociedade? Esta autoridade espiritual está sendo imposta sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, venha recuperar, venha em nome de Jesus. Se você acredita que a sua vida tem sido sem sabor, eu quero te convidar nesta noite a vir à frente, entregar a tua vida e seja renovado, aquecido pela graça do Senhor nosso Deus. Você não foi chamado. A Bíblia diz que não foi você que escolheu o Senhor que te escolheu. Você não escolheu nada, o Senhor que te escolheu, e Ele que está colocando sabor sobre a tua vida. Recebe essa graça bendita que o Senhor coloca sobre a minha e sobre a tua vida nesta noite. Que a igreja do Senhor Jesus saia sobre essa cidade, trazendo o sabor da libertação, trazendo o sabor da alegria, de conversar com as pessoas, seja a essência de Cristo Jesus sobre esta cidade. Eu estava ali na oficina esta semana, vou concluir agora há pouco, já vou caminhar por final. E aqui eu estava conversando com esse cidadão, um pastor, bem até financeiramente, de uma condição até um pouco elevada, e ele começou a contar. Ele foi, parou o carro e começou a conversar comigo, e falou assim para mim: pastor, eu preciso fazer verdadeiramente estar junto com o senhor, que em 5 minutos que conversamos, o Senhor me exalou tanta alegria, tanta paz no meu coração,
que eu queria ser isto dentro da minha casa que eu não sou. Como assim, irmão? Eu sou ignorante. Eu sou pastor, mas eu sou ignorante. Lá todo problema na minha casa começa por mim. Que tranquilidade, pastor, que mansidão em falar, que essência maravilhosa. Eu quero chegar lá em casa hoje, eu quero ser a essência que foi imposta em mim nessa tarde. Que alegria! Eu ganhei o dia, queridos, porque o Espírito Santo e que testifica através de nós e por nós, pastor. Nós não somos nada, nós não queremos nada de nós mesmos, mas o Espírito Santo, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso expressar, que vai testificando a essência de Cristo Jesus, e que você seja a essência de Cristo Jesus. Onde que você perdeu ela? Onde que você deixou o dissabor da vida adentrar sobre a tua vida? Eu quero convidar você a ser renovado, restaurado pela presença do Espírito Santo. Que a graça do Senhor te conduza e te guia no novo, vivo caminho de alegria e de paz.